Este é o mesmo homem. Em 2016, como ministro da Justiça, ele cortava pés de maconha no Paraguai, simbolizando a guerra contra o crime. 6 anos depois, como ministro do STF, ele voltava pela descriminalização da maconha para consumo pessoal. Como um único personagem pode representar, ao mesmo tempo, a lei e a sua flexibilização? E por que essa contradição o tornou a figura mais polarizante do judiciário brasileiro? Ele é chamado de herói por uns e ditador por outros. Para seus apoiadores, é o guardião da democracia, que evitou um golpe em 2023. Para seus críticos, é um xerife que extrapola os limites do judiciário, censurando adversários e suspendendo redes sociais. Mas quem é de fato Alexandre de Moraes? E o que sua trajetória revela sobre o Brasil de hoje? Em 2023, um estudo da Folha de São Paulo mostrou que Moraes foi o ministro do STF mais atacado nas redes, mais de 1 milhão de menções negativas em apenas um ano. O que faz dele alvo de tanto ódio? E por que, mesmo assim, ele segue no centro das decisões mais importantes do país? Como um promotor que começou cortando maconha chegou a ser o homem que decide o futuro da democracia brasileira? E o que sua história nos diz sobre o poder do STF em um país dividido? Antes de responder, precisamos voltar ao caso que mudou tudo. Um hacker, um celular invadido e uma operação que alavancou Moraes ao topo do poder. Alexandre de Moraes nasceu em 13 de dezembro de 1968, o mesmo dia em que o AI-5 foi assinado, marcando os anos de chumbo da ditadura. Mas sua carreira não começou com polêmicas. Formado em Direito pela USP, ele se tornou promotor de justiça aos 23 anos, o mais jovem da história de São Paulo. Em 1996, ganhou notoriedade ao investigar o Frango Gate, um esquema de superfaturamento de frangos na Prefeitura de São Paulo que beneficiava a família de Paulo Maluf. O valor? R$1 milhão. Pouco se comparado aos precatórios, mas suficiente para colocar Moraes no radar político. Mas foi em 2002 que sua ascensão acelerou. Nomeado secretário de Justiça por Geraldo Alckmin, Moraes assumiu a presidência da FEBEM, hoje Fundação Casa. Lá, demitiu 1.700 funcionários acusados de maus tratos a adolescentes. Sua frase na época foi: "Não podemos mais atacar os efeitos, precisamos atacar as causas." Palavras que ecoariam anos depois, quando ele passaria a atacar as causas da desinformação no STF. Em geral, em 2005, Moraes virou uma espécie de supersecretário na gestão de Gilberto Kassab em São Paulo, gerenciando um orçamento de R$5 bilhões. Mas sua reputação de eficiente foi abalada por falhas na limpeza urbana e uma polêmica entrevista à Folha, onde sugeriu proibir estacionamentos no centro. Em 2010, deixou a vida pública, mas não por muito tempo. Como advogado, defendeu figuras como Eduardo Cunha e Aécio Neves, e foi acusado, sem provas, de ser advogado do PCC. Mas em 2016, um caso mudaria tudo. O hacker Silvanei José de Souza invadiu o celular de Marcela Temer e tentou extorquir R$300 mil da família. Moraes, então secretário de Segurança Pública, liderou a operação que prendeu Silvanei em menos de um mês. A gratidão de Temer o levou ao Ministério da Justiça e, em 2017, ao STF. Mas foi no STF que Moraes se tornou o personagem que conhecemos hoje, o ministro que polariza como nenhum outro. E sua primeira grande batalha não foi contra criminosos, mas contra um presidente da República. Em 2019, Alexandre de Moraes herdou do ministro Dias Toffoli o inquérito das fake news, aberto para investigar ataques a ministros do STF. O que começou como uma apuração rotineira se tornou uma guerra aberta contra o governo Bolsonaro. Em 2021, Moraes determinou a prisão do deputado Daniel Silveira, aliado de Bolsonaro, após ele ameaçar o STF em um vídeo. A resposta do presidente não demorou. Em agosto de 2021, Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment contra Moraes. Não prosperou, mas marcou o início de um conflito sem tréguas. As eleições de 2022 foram o ápice dessa disputa. Como presidente do TSE, Moraes agiu com mão dura, removeu perfis que disseminavam desinformação, investigou esquemas de compra de votos e até suspendeu contas que atacavam as urnas eletrônicas. Bolsonaro reagiu chamando-o de canalha em discursos. Mas o estopim veio em 8 de janeiro de 2023, quando Moraes ordenou a prisão de centenas de golpistas que invadiram Congresso, Planalto e STF.
Em 2024, o conflito ganhou proporções globais. Moraes determinou a suspensão do X, o antigo Twitter, no Brasil, após a plataforma se recusar a bloquear contas que disseminavam fake news. Elon Musk reagiu com ironia, chamando Moraes de Darth Vader brasileiro. Mas, para seus apoiadores, o ministro estava apenas protegendo a democracia. Afinal, quem está certo? Alexandre de Moraes age como um xerife, só não colocou a estrela no peito e o revólver na cintura. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF. O STF se tornou a principal ameaça à democracia brasileira. Glenn Greenwald. Dado impactante, em 2023, Moraes voltou pela descriminalização do porte de até 60 gramas de maconha, argumentando que a lei atual tem viés racista. O mesmo homem que em 2016 cortava pés de maconha no Paraguai. Mudança de opinião ou estratégia política? Mas afinal, Alexandre de Moraes é um herói ou um vilão? Um guardião da democracia ou um juiz que extrapola seus poderes? A resposta depende de quem você pergunta. E é isso que torna a sua história tão fascinante e tão perigosa. A trajetória de Alexandre de Moraes é um espelho das contradições do Brasil. Ele é o promotor que investigou a corrupção, mas também o ministro que censurou uma revista. É o juiz que prendeu golpistas, mas também o alvo de acusações de autoritarismo. E, acima de tudo, é o símbolo de um STF que deixou de ser um poder discreto para se tornar protagonista, para o bem ou para o mal. Seus críticos, como o ex-ministro Marco Aurélio Mello, dizem que ele age como um xerife. Seus apoiadores argumentam que, em tempos de crise, medidas extraordinárias são necessárias. Mas até onde vai o poder de um ministro do STF? E o que sua história nos diz sobre o futuro da democracia brasileira? Perspectivas futuras. STF pós-Moraes. Se Moraes se aposentar em 2043, como sua herança afetará o judiciário? Eleições 2026. Com Bolsonaro inelegível e Lula no poder, Moraes seguirá como figura central? Liberdade de expressão. Até onde o STF pode ir para combater fake news sem censurar a oposição? Alexandre de Moraes é o retrato de um país dividido. Para alguns, ele é o último bastião contra o autoritarismo. Para outros, é a prova de que o judiciário perdeu seus limites. Mas uma coisa é certa: enquanto o Brasil seguir polarizado, Moraes e o STF continuarão no centro da tempestade. E a próxima batalha pode estar apenas começando.